momento da entrevista de hoje, nós vamos falar sobre judicialização na saúde e políticas públicas em saúde. O programa de hoje está dividido em 2 blocos. Acompanhe a primeira entrevista. Nós vamos hoje falar sobre judicialização na saúde. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o representante do Conselho Federal de Farmácia, Francisco Batista Júnior, e nós vamos conversar sobre esse assunto. Francisco, como funciona o processo de judicialização na saúde no Brasil? A judicialização, até onde nós acompanhamos, ela abarca particularmente a questão da assistência farmacêutica. Mas vai um pouco mais além. Nós acompanhamos também muitos processos jurídicos que dizem respeito, por exemplo, à busca de um leito hospitalar, de leitos de UTI. Mas até onde nós acompanhamos, o grande momento da judicialização diz respeito a medicamentos, diz respeito à assistência farmacêutica, que ano após ano vem avançando significativamente, vem alcançando cifras astronômicas, vem colocando em xeque o orçamento da saúde em vários estados da federação. E nós temos uma preocupação muito grande com a judicialização, porque ela tem vários aspectos a serem considerados. Por exemplo, não há a menor dúvida de que a questão da assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde sempre foi uma coisa muito complexa e uma das maiores dificuldades que a população tem enfrentado. Nós enfrentamos dificuldades em todas as esferas do Sistema Único de Saúde, mas a questão do medicamento sempre foi uma coisa bem mais pungente, né? Bem mais presente. E aí é óbvio que nós não temos como justificar determinados gestores que deixam faltar na sua rede de serviços medicamentos que nem são tão caros assim, medicamentos que são super baratos, né? Que têm um custo insignificante, menos de R$1. Então nós acompanhamos casos pelo Brasil de pessoas que buscavam conseguir na rede básica, por exemplo, ácido acetil salicílico 100 miligramas, que é um preço correspondente a centavos de real, e não encontrava, né? Então, quero dizer com isso que judicialização em situações muito claras como essa, de falta de medicamentos básicos, nós achamos que é um direito do cidadão, direito absolutamente inquestionável. Mas, além do direito, nós achamos que, junto com a judicialização, tem uma manifestação política importante. Nós não podemos aceitar que o gestor de qualquer município do país não disponha na sua rede de ácido acetil salicílico 100 miligramas, né? Então, um aspecto é esse. Mas há outros aspectos que nós nos preocupamos muito. Por exemplo, alguns anos atrás fizemos um estudo e detectamos verdadeiras organizações criminosas que, se utilizando de usuários de medicamentos necessários a tratamentos que não podem ser interrompidos, por exemplo, verdadeiras máfias que se organizavam com assessoria jurídica para utilizar a judicialização não exatamente com a finalidade de atender a necessidade daquele usuário, mas para fazer parte de um grande jogo, e nesse grande jogo somas vultosas de recursos financeiros eram conseguidas através de um processo de judicialização para atender interesses de organizações criminosas, né? Um pouco além disso, nós temos uma preocupação muito grande com determinadas posturas também de algumas organizações e até associações de usuários que buscam conseguir na justiça, por exemplo, o acesso a medicamentos que não têm registro no nosso estado, no nosso país. Não tem o registro da Anvisa. E aí a gente tem que pensar, vem cá, quando a Constituição estabelece que saúde é direito de todos e dever de Estado, isso é feito de forma absolutamente ilimitada ou tem que obedecer regras? Eu, como farmacêutico, eu entendo que as regras têm que ser obedecidas, né? Você ter na Constituição o direito sagrado à saúde, inclusive à assistência farmacêutica, e você ter direito à universalidade e integralidade, não significa, para mim, como farmacêutico, que trabalho no hospital, inclusive, não significa que o Estado tenha que disponibilizar para a população absolutamente tudo sem nenhuma regra. Aí você pode dizer, mas aí a pessoa tem uma patologia e não tem aquele medicamento disponível, não tem que judicializar? Depende. Porque nós temos a prática na saúde, no sistema de saúde, de estabelecer regras para as diversas patologias. São o que a gente chama de protocolos clínicos.
Então, para cada patologia, a partir de estudos aprofundados, a partir de dados estatísticos, a partir de todo um arcabouço previamente constituído, é estabelecido que para determinada patologia o protocolo clínico é esse. E aí o Estado tem a obrigação de disponibilizar tudo que diz a respeito daquele protocolo clínico. Tá certo? Fora daquele protocolo, eu acho que até pode ser pensado, desde que seja absoluta e plenamente justificado clinicamente. Então, se o paciente tem uma patologia, se esse paciente está sendo acompanhado por um profissional médico, se aquele profissional médico comprova cientificamente que aquilo que é estabelecido no protocolo não está dando resposta àquele paciente, e que essa resposta só vai acontecer com alguma coisa fora do protocolo, eu acho que isso deve ser levado em consideração. Desde que seja registrado no Ministério da Saúde, registrado na Anvisa, nos órgãos de fiscalização, desde que tenha sua eficácia comprovada, né? Estou fazendo questão de enfatizar isso porque nem sempre é assim. Tem gente que, orientado por determinados atores jurídicos, entra com ação na justiça contra o Estado. Quando eu falo Estado, é o ente estatal. Pode ser o município, pode ser o Estado, pode ser o governo federal. Reivindicando um medicamento que nem fora do país tem a sua eficácia comprovada. Está em período de experiência ainda. Isso acontece muito com medicamentos de uso oncológico. Então, é muito comum uma pessoa desesperada com tratamento de um câncer, não tem a resposta que gostaria de ter e toma conhecimento de que, mas na Europa está sendo testado determinado medicamento, está tendo eficácia muito boa, resposta muito interessante. Bora entrar na justiça para conseguir isso aí. Nós somos contra isso, né? E a tendência natural seria não haver tanta necessidade de judicialização, porque a gente não teria tanta demanda por medicamento especializado. Eu trabalho no hospital que é referência em doença infecto-contagiosa. 85% a 90% dos pacientes que nós atendemos nesse hospital, eles chegam no nosso hospital para tomar medicamentos caríssimos, para passar 15, 20, 40 dias no leito hospitalar, porque não cuidou de uma simples pneumonia, de uma simples gripe na atenção básica, gente. Entendeu? Não tem na atenção básica esse atendimento, o quadro se agrava, não tem acompanhamento profissional, o quadro vai se agravando, a pneumonia vira uma coisa muito mais grave, compromete muito mais o organismo, de repente chega no hospital terciário, para passar 30 dias internado, usando medicamento de última geração, caríssimo. Esse modelo não se sustenta, não adianta a gente dizer isso aí, entendeu? Então, eu acho que a judicialização pode tranquilamente também ser revertida, não por uma ação mais drástica do Poder Executivo ou Judiciário, pode ser revertida com a inversão do modelo de atenção que a gente tem. Acrescentaria o seguinte, a partir de 2010, 2012, alguns estados corretamente constituíram grupos de profissionais com a participação de farmacêuticos, de médicos e representantes do Ministério Público e até do Judiciário para começar a analisar as demandas que eram apresentadas. Como eu falei para vocês no início, em torno da judicialização, havia também, deve haver ainda, muitas organizações, verdadeiras organizações criminosas, né? Então, no momento em que alguns estados, inclusive o meu onde eu moro, começou a organizar esses grupos de profissionais para filtrar aquilo que era chegada como demanda judicial, como demanda clínica no primeiro momento, e começou a avaliar cada processo, a demanda judicial caiu drasticamente. Porque havia uma prévia avaliação de profissionais competentes para o caso, havia uma participação do Ministério Público, do Judiciário, avaliando cada processo daquilo. Ou seja, mesmo no atual quadro, né, eu entendo que essa proposta, que foi viabilizada em vários estados, é uma ferramenta importante para diminuir o impacto financeiro e impacto político da judicialização na saúde. Avaliando a conjuntura atual política do país, como é que a gente pode avaliar a saúde daqui para frente? Primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é ser honesto no debate. Eu acho que não está havendo honestidade no debate político do país, né? O que é a crise econômica hoje? O que é a crise econômica colocada pelos diversos atores políticos? É falta de recurso financeiro, tá bom. Mas é falta de recurso financeiro por quê? Eu acho que esse debate não está sendo feito, né? Porque desonestamente tentam passar para a população que a crise econômica é produto dos gastos desordenados com a saúde, ou do déficit da Previdência, ou do rombo da Previdência. Nada disso. Absolutamente nada disso.
O grande problema que nós temos no orçamento e nas finanças públicas do Estado brasileiro não é nada de Previdência. A Previdência, ela consome aproximadamente 23% a 25% do orçamento e beneficia 85 milhões de brasileiros. A Previdência é talvez a maior ferramenta de distribuição de renda e inclusão social do Brasil. Então é uma profunda injustiça, é uma profunda desonestidade afirmar que ou fazemos uma reforma da Previdência, existem distorções gravíssimas na Previdência, tem que ser cortadas. Então, ex-governadores que têm aposentadoria de 30 mil reais acumulando com aposentadoria, com um salário de senador, tem que ser cortado. Aposentadorias imorais e ilegais de gente aí que recebe 40, 50, 60, tem que ser cortado, mas isso não dá para deixar de fazer o debate da forma correta, né? O grande problema das finanças e da crise que existe no país é uma coisinha chamada dívida pública, né? Uma dívida pública que já foi paga várias vezes e que cresce exponencialmente independente do que a gente pague. É uma dívida que consome por mês 30 bilhões de reais só de juros e que o governo não tem tido condição de pagar esses juros de 30 bilhões e esses juros vão se somando ao principal e a dívida cresce cada vez mais, chegando a valores estratosféricos. E aí, ao invés de se rediscutir essa dívida, ao invés de sentar com os credores, que são os grandes brancos conglomerados econômicos financeiros, que são as famílias ricas desse país, e rediscutir as bases dessa dívida, procuram sempre o caminho de tentar honrar o pagamento dela, que para nós é um pagamento absolutamente desonesto, né? Não há como continuar pagando 30 bilhões de juros por mês de uma dívida pública, que nós já pagamos várias vezes. Então, para mim, o grande debate tem que ser feito é esse. Qual o problema da crise no país? Não é a Previdência. Não é o que é o gasto com saúde. Existem distorções, volto a insistir. E nós não concordamos e combatemos as distorções. Agora, queremos fazer o debate de forma honesta. Porque há continuar essa lógica de que o problema é a Previdência, o problema é a saúde, e as perspectivas são as piores possíveis.